Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece, pelas oportunidades de crescimento que nos proporciona, pelo momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer também aos bons amigos a presença constante do nosso lado, o acompanhamento que nos prestam, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um vai empreendendo de certificando e se melhorando. Os irmãos, continuem nos inspirando, fortaleza moral, virtude, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que nos iluminem na tarefa do estudo, para que nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda, né? Capítulo 1. Na nossa primeira leitura nós vimos a origem e natureza dos espíritos, né? E mundo normal primitivo. Hoje nós retomamos nosso estudo, né? A partir da questão 88, forma e ubiquidade dos espíritos. Vamos ver se nós conseguimos bater forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito e diferentes ordens de espíritos, né? Retomando então, forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade é a capacidade, né, de estar presente em toda parte, de estar ou de existir concomitantemente em diversos lugares, né? E essa é vamos dizer assim, uma perspectiva que a gente tem como a capacidade dos espíritos de estarem em diferentes lugares. Então, Kardec, em cima desse conceito que nós carregamos, né, faz as perguntas, inquire o orientador nesse sentido. A questão 88 ele pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E o orientador responde assim: para vós, os encarnados, né, não. Para nós, os espíritos na erraticidade, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. O conceito que a gente tem de espírito no nosso imaginário, né, guarda relação com a forma, com a nossa forma, a forma do encarnado, né, do ser humano. E o espírito diz, olha, o orientador diz, olha, para vocês não existe uma forma definida, fica por conta desse imaginário, né? Para nós, os espíritos na forma pura, essencial, existe sim uma forma. E aí, para a gente poder entender como é que eles veem, os espíritos veem uns aos outros, né? Ele diz, uma chama, um clarão, uma centelha etérea, né? Nós vamos, a partir dessa nossa aula, né, colocar na nossa capa, né, uma frase de Lao Tse. Lao Tse é um filósofo chinês, né, lá da antiguidade, antes de Cristo, né, e ele dizia assim: quem tem a consciência de ser apenas uma centelha, esse é iluminado. Eu interpreto a frase de Lao Tse como sendo aquele que consegue entender a natureza, a sua natureza espiritual, como uma centelha, como uma faísca, como diz o nosso orientador, né?
esse já tem o conceito correto, esse já está iluminado, né? E a resposta do nosso irmão espiritual é nessa direção. O espírito é, então, se nós quisermos, uma faísca, uma centelha, um clarão. Tá? Kardec prossegue na inquirição. Essa chama ou centelha, né, conforme diz o nosso orientador, ela tem uma cor? Essa chama ou centelha tem cor? O espírito responde: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, essa centelha, esse clarão, ele tem um colorido, e esse colorido está em razão direta, né, com a pureza do espírito. E ele dá a gradação, ele diz, olha, vai de uma cor, né, uma cor opaca, até uma cor translúcida. Quando ele cita rubi, a gente entende como sendo uma pedra, uma cor que a luz penetra, né? Translúcida. Então fica do opaco ao brilhante, né? Do opaco ao translúcido, né? De conformidade com o grau de pureza do espírito. Existe uma notinha de rodapé, né? Representam-se de ordinário os gênios, os espíritos, como uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí, no alto da cabeça, onde está o cérebro, está a sede da inteligência. Então, relaciona-se o espírito, ou nós relacionamos o espírito pelo nosso imaginário, né, com o cérebro, com a fronte. Né? A questão 89, Kardec pergunta, nessa mesma linha: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E o espírito orientador responde: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Aqui o que o Kardec quer saber é se existe um tempo para se percorrer distância, né? E o espírito diz, olha, é óbvio que tem, né? Existe um tempo para se percorrer a distância, mas a velocidade com que os espíritos se locomovem, né, ele colocou rapidez do pensamento, né? Instantâneo, vamos usar o termo instantâneo, seria uma locomoção instantânea. Existe tempo, existe. Se nós pudéssemos marcar o tempo do instante, né? Mas a gente tem uma ideia, né, de que o deslocamento, o movimento do espírito é extremamente rápido, né? Ainda relacionado a pensamento. Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aquilo que nós pensamos não seria o transporte do nosso espírito até um determinado lugar, um determinado instante? E o espírito responde: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E o espírito responde: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento não existe por si. Ele é um atributo da alma. Então, onde o pensamento, o nosso pensamento estiver, diz o espírito, estará aí a nossa alma, o nosso espírito, né?
O corpo está aqui, mas o meu pensamento está em determinado lugar. Isso acontece conosco o tempo todo, né? Nossa alma está lá, não está aqui, junto do corpo, vamos colocar assim. É essa a construção que ele faz. E o Kardec prossegue. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Ainda mais uma vez, tentando estabelecer tempo de deslocamento, né? Quão rápido um espírito se transporta, vamos dizer. E aí o espírito responde: dá-se uma coisa ou outra. A pergunta do Kardec é: quando o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência, né, da distância que percorreu, ou ele é subitamente transferido, vamos dizer, né, teletransportado para um outro lugar. E aí o espírito diz: dá-se uma coisa ou outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Nós podíamos, fica para mim, né, esse entendimento, nós podíamos dizer que importa ao espírito se esse movimento é para ele de alguma forma custoso, difícil, oneroso, né? Se para ele tem algum sacrifício. De outra forma, não havendo sacrifício, né, essa noção de tempo, de espaço percorrido, se perde a importância, né? É como se nós tivéssemos que percorrer uma determinada distância, né, movido pelos próprios pés ou transportado por um veículo, né? Aquele que se move pelos próprios pés, né, tem muito mais viva a noção de dificuldade, de tempo, de espaço percorrido do que aquele outro que se aboletou em um determinado veículo e foi transportado. Grosseiramente falando, é essa a imagem que ele cria. E isso está na razão direta do quanto é importante para o espírito, se isso tem alguma relevância para ele prestar atenção nisso, ou da sua natureza mais ou menos depurada. Tudo para o espírito, vamos chamar, eu não gosto da palavra, mas um pouco mais inferior, tudo para ele é mais custoso, mais difícil, mais sofrido, né? Inclui-se o deslocamento, o esforço para o deslocamento. A questão número 91, o Kardec pergunta: a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nós temos o conceito de que matéria é impenetrável. Dois corpos não ocupam o meu lugar no espaço, né? Essas coisas que a gente aprende na escola. Mas a gente está falando da matéria densa, né? Que por mais densa que seja, sempre é permeável. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma matéria extremamente densa, vamos colocar o aço, né? É uma matéria densa, muito densa, os átomos estão muito próximos. Ainda assim, se nós olhássemos isso a um instrumento óptico muito potente, nós veríamos que entre eles existem lacunas, existem espaços, né? É como se ampliado através do instrumento aparecessem ali poros, fosse uma matéria porosa, né? Isso o aço, que é extremamente denso. E a questão que o Kardec coloca é: a matéria oferece algum obstáculo? A matéria é essa, densa, impenetrável, conforme o nosso conceito, ela oferece algum obstáculo para o espírito? E aí o espírito responde assim: nenhum. Eles passam através de
tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhe são igualmente acessíveis. A gente tem que entender, né, que a natureza da matéria do espírito, né, é diferente da natureza da matéria plano físico. Né? Lá na questão 82, quando pergunta se o espírito é imaterial, o orientador diz assim, olha, imaterial não é o termo. Né? Vocês não têm terminologia adequada para a gente conceituar a natureza da matéria, né? Vamos chamar, da substância, né? Do qual é feito o espírito. E ele diz, é alguma coisa, é uma matéria, é uma substância, né? Mas é de tal forma quintessenciada, etérea, que ela está fora do alcance dos sentidos orgânicos. Seria alguma coisa extremamente fluida, né? Se nós voltarmos àquela visão do aço, né? E a porosidade, né? Os espaços entre os átomos, entre as moléculas que compõem aquela matéria, a gente entende que uma outra matéria, a substância do espírito, sendo assim tão fluida, tão etérea, poderia penetrar, ultrapassar o aço pelos seus poros. Estou tentando construir uma imagem, né, para a gente poder entender o que o espírito diz. Então ele diz, nenhuma matéria, por mais densa que seja, né, oferece obstáculo ao espírito, porque a natureza da substância do qual ele é constituído, né, é tão fluida, tão etérea, tão sutil, que consegue penetrar, consegue ultrapassar. Né? A questão de número 92, o Kardec pergunta, tem os espíritos, e aí chegamos ao ponto, tem os espíritos o dom da ubiquidade, estar por toda a parte, em todos os lugares, ou em diversos lugares ao mesmo tempo? Né? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Conceito da ubiquidade, estar em diversos pontos ao mesmo tempo. E aí o espírito orientador responde, não pode haver divisão de um mesmo espírito. Como o indivíduo, ele é, vamos chamar assim, indissolúvel ou indissociável ou indivisível. Indivisível é a palavra certa. Ele não pode se partir e se apresentar em partes em diversos pontos ao mesmo tempo. Né? Aí ele explica. Mas cada espírito, é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. A questão que eu faço para vocês entenderem o raciocínio do Espírito o Sol que agora me ilumina pode ser visto lá no Amazonas, que está a milhares de quilômetros daqui, ou se estiver no mesmo meridiano, né, poderia ser visto lá na América do Norte ao mesmo tempo. O Sol se dividiu para que eu o veja aqui e alguém que está na América do Norte o veja ao mesmo tempo. Essa é a questão que ele coloca. Né? E é um exemplo bom para a gente entender. O espírito é uma fonte de radiação. É uma antena que lança ondas, né, em diversas direções. Então,
essas ondas se propagam, né, em diversas direções. Quem oferecer sintonia para essas ondas vai captá-la. Então, uma estação de rádio colocada aqui irradia um determinado programa. Lá em São Paulo, por exemplo. Essa estação ela é captada no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Paraná, né? Mas é uma estação, né? Assim o espírito. Uma fonte de energia que irradia em diversas direções. E é captado em diferentes lugares ao mesmo tempo. Mas ele é um só, ele está em um lugar só, mesmo que esteja sendo captado em diversos pontos ao mesmo tempo. Essa é vamos chamar assim, a ideia que o Espírito coloca para nós acerca da capacidade do Espírito de se fazer sentir em diferentes pontos ao mesmo tempo. Ele não é dividido, não existe essa ideia, né? E ele não está em diferentes pontos, ele é sentido em diferentes pontos ao mesmo tempo. E aí, seguindo essa lógica, o Kardec questiona: todos os espíritos irradiam com igual força? Nós somos uma fonte irradiadora, mas todos nós temos a mesma potência para irradiar. O meu alcance é igual ao seu alcance, é igual ao alcance do nosso outro irmão? A minha irradiação tem essa capacidade maior ou menor que a sua? É a colocação que ele faz. E aí o Espírito responde à questão: todos os espíritos irradiam com igual força? Ele diz: longe disso. Essa força, essa capacidade, essa potência depende do grau de pureza de cada um. Quanto mais puro, né, quanto mais limpa a irradiação, maior o alcance dela, né, mais potente ela é. Existe uma notinha de rodapé que ele diz assim: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Atribuído. Não é um dom pertencente, é atribuído a eles. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, esse conceito é importante para nós, porque muita gente, né, tem vamos chamar assim, essa noção, né, de que os espíritos podem estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, né? E o orientador, ele, não. O que está em diferentes lugares ao mesmo tempo é a irradiação desse espírito. Ele irradia de um determinado ponto, mas é captado em diversos outros pontos, né? É importante, né, porque altera o nosso entendimento de tempo e espaço, né? O nosso conceito de tempo e espaço é diferente do que ocorre com o espírito na erraticidade, ele livre, tá? Tudo fica mais rápido, mais fluido, né? Os movimentos são mais rápidos, são mais fluidos, né? E o alcance da projeção mental, né, é potencializado. Então, para o espírito, o pensamento é tudo. Nós já sabemos, esse conceito nós já temos. Então, o pensamento dele é limitado simplesmente pela sua capacidade de emissão. Quanto mais puro, mais potente a sua emissão,
Quanto mais puro, mais distante, maior o alcance do seu pensamento. É esse o conceito que nós temos que ter. Um espírito orientador não precisa, por exemplo, estar colado ao meu lado para que eu o perceba. Ele pode estar irradiando de um outro lugar, desde que o seu pensamento esteja irradiando, eu posso captá-lo. Né? Esse é o conceito que nós temos que ficar. Então, assim a gente consegue entender que os espíritos não têm esse dom. Nós atribuímos esse dom, mas eles não têm esse dom de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas têm a capacidade de alcançar diversos pontos ao mesmo tempo, já que o seu pensamento é irradiado. Né? Perispírito é outro tema. E aí nós estamos falando daquilo que seria a percepção nossa, encarnados, né, do espírito, a vestimenta, o envoltório. Né? A palavra em si, ela é uma construção. Né? E é explicado aqui a partir de que fundamentos se chega a perispírito. Vamos lá então. A questão número 93, o Kardec pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. A alegoria das crianças, né, o lençol, os espíritos envoltos num lençol, um pano branco. Né? Alguma coisa o envolve ou não? Né? E o espírito responde: envolve-o aquela centelha, aquele clarão, né, aquele ponto luminoso, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí ele faz a menção: envolvendo o germe, a semente do fruto, né, ao perisperma, aquela parte carnuda que a gente consome. Né? Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, por comparação se pode chamar de perispírito, envoltório do espírito, serve de envoltório do espírito propriamente dito. Né? Então, o espírito definido como uma centelha, um ponto de luz, um foco energético, né, atrai para si essa substância. Ele diz: olha, essa substância para vocês é uma substância vaporosa, como se fosse um gás. Né? Para nós ela é muito grosseira. Para a gente ter uma dimensão do que seja etéreo e grosseiro, né? Aquilo que os nossos olhos normalmente não veem, né, a não ser em fenômenos muito específicos, né, que é a substância que envolve os espíritos, o perispírito, né, para eles, espíritos errantes, né, é uma matéria extremamente densa. A questão número 94, ele pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? De onde é que ele extrai essa substância que o envolve? E aí o espírito dá uma resposta importante para nós: do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudas de roupa. Vou fazer uma construção, né, para a gente poder ter uma ideia. Qual seria a matéria que nos envolveria em Marte? Falando em mundos diferentes. Né? Eu, espírito na Terra, tenho uma série de substâncias que nós já conhecemos, tá, estão definidas. Tá, mas e se eu fosse para um outro mundo completamente diferente?
que matérias ou que materiais eu teria à minha disposição para formar meu perispírito? Essa é a colocação. E ele diz, olha, o espírito, ele se veste, em outras palavras, ele se veste, perispírito, conforme o local onde ele atua, onde ele está. Então, a matéria que ele utiliza, né, que ele atrai para compor a sua vestimenta, é oriunda, ela é própria do lugar onde ele está. E aí o Kardec aprofunda a pergunta. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E aí o espírito responde, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Espíritos diferentes, né, colocados no mesmo lugar, né, atraem as matérias próprias daquele lugar de conformidade com a sua natureza. Né? Eu me colocando ao lado de Jesus Cristo, né, eu atrairia para mim matérias mais grosseiras, Jesus Cristo atrairia para ele matérias mais sutis, mais sublimes, mais limpas, mais puras. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Cada um, então, cada espírito, então, extrai do meio, né, as substâncias necessárias para a composição de seu envoltório, tudo de acordo com a sua natureza. O espírito que habita um mundo superior, como diz ele, né, vindo para o meu, se serviria daquelas matérias que estão aqui ao nosso alcance. Mas ele usaria as mais grosseiras? Obviamente que não. Usaria as mais sutis, que estão mais de conformidade, desculpem, estão mais de conformidade com a natureza dele. É isso. O material é o mesmo, mas cada um seleciona, né, de acordo com a sua própria natureza. A questão número 95, né, o Kardec pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então, esse perispírito, esse envoltório da centelha, do foco de luz, né, ele tem forma determinada e pode ser percebido pelos sentidos? E o espírito diz, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aqui nós chegamos aos fenômenos que alguns já ouviram falar, da materialização. Então, seria a condensação dessa substância de uma tal maneira, né, que ela assumiria uma densidade palpável. Eu conseguiria tocar a forma do espírito. Então ele diz, a forma é dada pelo próprio espírito, conforme a vontade dele. Né? Como ele se vê, como ele se identifica, assim ele transparece, ele molda o seu perispírito conforme a sua vontade. Né? E a percepção desse fluido, dessa substância, ela pode chegar ao tato. Então, quando ele diz, quando eles aparecem para você em sonho, ou aparecem para você em vigília, né? Eles estão, vamos dizer assim, condensando forma e dando aparência para a substância, né? Podendo chegar à condensação palpável. Né?
Aqui eu chamo a atenção para sonho. Né? Muita gente, às vezes, tem a nítida noção de que teve um encontro com uma pessoa. Teve. Teve. Né? Essa nítida noção que teve um encontro no sonho, né? Pode ser a percepção do perispírito, né, do nosso irmão no estado de sonambulismo, no seu estado de sono. Né? Sonambulismo não, de sono. Pode ser visível, inclusive, em vigília. Os médiums videntes têm essa capacidade. Os que têm a mediunidade vidência, eles conseguem ver, né, o perispírito. Eles conseguem ver a pessoa como se ela fosse encarnada. Né? A visão, que no caso não é essa visão dos olhos, né? É a percepção da mente, consegue identificar perfeitamente a forma do espírito. Né? Chico Xavier dizia que não sabia distinguir, né, entre encarnados e desencarnados. Ele tinha uma evidência muito apurada, né? Então ele não sabia mais, em determinado ponto da vida, ele não sabia mais se era encarnado ou desencarnado. Tamanha a flexibilidade que ele tinha para perceber o perispírito, né? Os perispíritos. E por fim, vamos entrar aqui em diferentes ordens de espíritos. E aqui, eu diria assim, começa efetivamente um trecho importante para a gente entender os diversos conceitos futuros de progresso espiritual, de avançamento na escala, de mundos compatíveis com determinados espíritos. Essas coisas todas que a gente vive falando, na verdade, nasce daqui, né, desse primeiro estudo. Diferentes ordens de espíritos. E aí o Kardec questiona assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Hierarquia é o ordenamento, né? É o ordenamento das pessoas, por, vamos chamar, autoridade, vamos usar o termo, por autoridade. Então, um é subalterno, um é mandado pelo outro. Essa é a ideia que Kardec tenta extrair do espírito. Existe entre eles alguma hierarquia, alguma sequência, né, ou alguma escala, né, em que um é mais do que o outro, mais importante? Essa é a ideia. São todos iguais ou existe um ordenamento? E ele diz: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então aqui existe uma hierarquização dos espíritos, existe um ordenamento dos espíritos, e o critério para que aconteça esse ordenamento é a perfeição alcançada. Quanto mais puro, quanto mais virtuoso, maior o grau hierárquico, vamos colocar assim, maior a posição, mais elevada a posição deste espírito. Né? Então ele diz: são de diferentes ordens, os espíritos não são iguais, são de diferentes ordens. E Kardec questiona: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? É um pacote fechado, hermeticamente organizado, que não admite nenhuma mudança? Né? As ordens ou graus de perfeição são em número determinado? 3 ordens, 5 ordens, 10 ordens, isso não muda? A questão é essa. E aí o Espírito responde: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Você pode usar qualquer critério para fazer esse ordenamento, né?
você pode usar um critério um pouco mais restritivo, um pouco mais... são ilimitadas. Então não é uma coisa definida, aritmética, uma coisa hermeticamente definida. Não se muda. Né? E ele prossegue dizendo: todavia, e aí é o próprio Espírito que dá essa deixa, né? Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, seriam 3 as ordens principais, vamos dizer assim, por semelhança de características. Espíritos que têm características semelhantes reunidos em 3 ordens. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda ordem os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina, mais bem do que mal. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então o Espírito, grosso modo, define, olha, existem 3 ordens, né? Nós podemos definir como principais. Aqueles que chegaram à perfeição, aqueles que estão a caminho, no meio do caminho para a perfeição, e aqueles que estão no início da jornada, os imperfeitos. Os que chegaram à perfeição ele chama de os puros espíritos. Né? Os que estão no meio do caminho ele define como a prevalência do desejo do bem, né, sobre o mal. Fazem mais bem do que mal. E os últimos, os que estão no início da escala, né, ainda são aqueles que têm desejo do mal, que têm paixões más, que têm ignorância. Né? Então, esses são os, vamos chamar assim, início de escala, ou os mais de escala mais baixa. Né? Aí o Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem, mais afinizados conosco, né? Desejo do bem é prevalecente, mas a gente ainda padece do mal. Né? Os espíritos de segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Olha a pergunta do Kardec. Né? Se os de segunda ordem podem praticar o bem, têm o poder de praticá-lo. E aí o Espírito responde: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Vou repetir, né? E isso é importante. Ele diz, olha, cada um deles dispõe desse poder, o poder de praticar o bem, né, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Uns possuem a ciência e outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, os de segunda ordem que estão no meio do caminho, né, de acordo com o seu próprio desenvolvimento moral, né, tem capacidade de fazer o bem, de exercitar no bem, de se exercitar no bem. Né? E ele diz, olha, cada um naquilo em que é forte. Uns são na parte científica, vamos chamar assim, outros na parte ética, né? Sabedoria, bondade. Mas todos, sem exceção, né? Ainda tem
provas para cumprir, ainda tem que passar pela experiência, né? Pela prática. 99, a última questão. Os da terceira categoria, aqueles que são o início da escala, os da terceira categoria são todos essencialmente maus? E aí o Espírito diz: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, na terceira ordem, a gente não tem só os demônios. Nós temos os indiferentes. Ele começa dizendo: há uns que não fazem nem bem nem mal, os indiferentes. Né? Estão também na terceira ordem. Né? Outros, ao contrário, se deleitam em fazer o mal, em praticar o mal. Outros gostam de uma boa piada, né? São os estouvados, perturbadores, que querem mais pregar peça nos outros para rir. Né? Então, nessa terceira ordem, a gente não encontra só os demônios, aqueles que se comprazem no mal, mas a gente encontra outros tantos, né, que ainda não se definiram pelo bem, os indiferentes e aqueles outros que gostam de pregar peça nos outros. Né? Bom, nós vamos parar por aqui, nós estamos com 46 minutos, né, e retomamos na semana que vem fazendo um linkzinho, fazendo uma ligação nesses conceitos para entrar naquilo que é a escala espírita. O entendimento desse ordenamento, dessa hierarquia por grau de perfeição que existe no plano espiritual. Né? E que se reflete no mundo material também. Nós vamos identificar entre os encarnados, né, essa escala espírita. Os irmãos fiquem à vontade para fazer comentários, acréscimos, questionamentos. Né? Nosso espaço está aí sempre aberto e a gente sempre assim, muito interessado em receber críticas e análises e acréscimos. Tá? Agradecidos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da reunião para estudo, nós encerramos o estudo de hoje, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos que nos mantenham assim iluminados, para que nós tenhamos clareza em definir os grandes objetivos que ainda temos que alcançar. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós tenhamos coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.